Bom, vamos lá. Eu sou Leandro Ramos e estou aí compartilhando conhecimento em mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é criptografia. Antes da gente estar vendo na prática aí dois programas totalmente novos, o Ashampoo Medical Security e o TreeCrypt, vamos dar uma olhada no videozinho aí que fala um pouco sobre o assunto. O início da história recente da humanidade traz consigo quase 4.000 anos de criptologia. Foram 4 milênios de ideias, engenhosidade e criatividade, tanto para esconder informações, quanto para descobrir informações escondidas. Esta dualidade, criptografia versus criptoanálise, sempre acompanhou a evolução, as necessidades e os interesses dos homens, um ser eternamente preocupado em manter informações em segredo e curioso o suficiente para sempre querer obter informações sigilosas. Criptografia, do grego cryptos, esconder, e graphen, escrever, é geralmente entendida como sendo o estudo dos princípios e das técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original para outra ilegível, e a menos que seja conhecida uma chave secreta, essa mensagem não volta à sua forma original. Em criptografia, a cifra de César, também conhecida como cifra de troca, ou ainda código de César, é uma das mais simples e conhecidas técnicas de encriptação. É um tipo de cifra de substituição, em que cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto abaixo dela em um número fixo de vezes. Por exemplo, com uma troca de 3 posições, A seria substituído por D, B viraria E, e assim por diante. O nome do método teve origem numa técnica semelhante usada por Júlio César para se comunicar com seus generais. Um sistema de criptografia é formado por um algoritmo de criptografia, que é uma função matemática usada para encriptar e decriptar, e uma chave, que é um código utilizado pelo algoritmo de criptografia para encriptar e descriptar. Sua força está baseada no segredo da chave. Existem basicamente dois tipos de algoritmos de criptografia: os algoritmos de chave simétrica e os algoritmos de chave assimétrica. A criptografia simétrica consiste de uma única chave, onde um texto normal é inserido em um algoritmo de cifragem, tornando o texto criptografado. O texto criptografado é transmitido através de um meio que pode ser inseguro, até o receptor, que de posse da mesma chave consegue executar o algoritmo de decriptografia. Assim, o texto enviado volta ao seu estado original. A criptografia assimétrica consiste de duas chaves, uma pública e outra privada. As duas chaves, pública e privada, são geradas ao mesmo tempo num ambiente seguro e fechado. A chave pública é usada para cifrar os dados e deve ser divulgada para que os outros usuários possam enviar dados com segurança ao proprietário da chave pública. A chave privada é utilizada para descriptografar a mensagem e somente quem a conhece pode fazê-lo. Uma chave encripta, outra decripta. Saber uma das duas não dá pistas para a outra. Depois de tudo isso, podemos concluir que a criptografia é uma necessidade básica para proteger as informações que enviamos, principalmente pela internet. Nossos dados são diariamente transmitidos quando fazemos uma transferência bancária ou mesmo um acesso a um web-mail. Além disso, diversas normas internacionais exigem que dados sigilosos sejam transmitidos de forma segura utilizando a criptografia. Apresentamos nessa videoaula os conceitos básicos dos sistemas de criptografia, que serviram como base para novas tecnologias de segurança da informação.
Queria agradecer o pessoal que fez o vídeo aí, disponibilizou no YouTube, compartilhando o conhecimento na rede. Voltando à nossa videoaula, vamos ver alguns conceitos aqui importantes sobre a aula de hoje. Primeiro que para você garantir a sua privacidade, você não pode usar o micro desse jeito, né? Vamos pensar um pouquinho. Muitas pessoas têm medo, às vezes, das informações no micro vazarem. Por exemplo, mandou o micro para uma assistência técnica e, de repente, o técnico lá, o pessoal vai ter acesso às suas informações, ler seus arquivos, ver as suas fotos. Ou até mesmo medo de uma invasão, algum hacker ter acesso à sua pasta de fotos, sua pasta de documentos, seus dados pessoais, alguma informação de comprovante bancário, como hoje isso é salvo no computador. Então, para esse tipo de medo, esse tipo de problema, nós vamos ter a criptografia, tornar a nossa informação sigilosa, a nossa informação segura, de forma que somente quem conhece a chave, uma espécie de senha, vai conseguir ter acesso à informação. Nós temos dois programas na videoaula de hoje, o Ashampoo Magical Security, que é um programa pago, e o TrueCrypt, que é um programa freeware gratuito. Vamos falar um pouquinho sobre os novos algoritmos que esses programas usam. Um dos algoritmos é o Serpent. Ele faz uma cifragem em bloco com chave simétrica e ele foi finalista num concurso de AES e está aí os seus criadores. Temos o Twofish, que usa uma chave com tamanho superior a 256 bits, que é um método fortíssimo de criptografia, e o AES 256, que é usado inclusive pelo governo dos Estados Unidos. O Ashampoo Magical Security, vamos falar um pouquinho sobre esse software. Ele pode ter uma chave de até 448 bits, uma chave muito forte. Ele pode criar arquivos executáveis na criptografia, o que é muito útil para a gente, por não precisar do programa do outro lado para descriptografar a informação. Eu pego um arquivo, criptografo, transformo ele em executável, mando por e-mail e não preciso do programa do outro lado. O próprio executável, é lógico, através da chave, pode descriptografar. E ele é um software muito poderoso. Ele tem uma licença de aproximadamente $30 e não é um produto difícil de se encontrar. Antes de falar do TrueCrypt, vamos dar uma olhada na prática como é que funciona o Ashampoo. Eu posso abrir o programa Ashampoo diretamente na tela, ele vai me pedir uma senha. Conforme eu digito a senha, ele vai me dizer se a senha é fraca e conforme eu vou colocando caracteres especiais e letras maiúsculas e minúsculas e vou aumentando a quantidade de caracteres, ele vai me dizendo se a senha é melhor ou a senha é pior. Eu vou cancelar aqui o inserir senha e eu posso trabalhar com ele dentro dessa tela, aparece o Windows Explorer, onde eu posso selecionar aqui, por exemplo, uma pasta, por exemplo, a Deverson's Day. Eu posso escolher aqui criptografar essa pasta, eu posso escolher descriptografar, eu posso escolher criptografar e transformar em executável, eu posso escolher criptografar e gravar num CD, ou criptografar e enviar isso como anexo de um e-mail. Eu tenho uma série de opções dentro dessa tela, embora eu acho que é muito mais confortável trabalhar com a Ashampoo, ao invés de clicar no executável e usar o Explorer dele, usar o botão de contexto do mouse, ou seja, o botão direito. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui, criptografia TXT, eu vou abrir só para vocês verem o conteúdo, tem alguma coisa aí, um texto digitado, e eu posso simplesmente criptografar o arquivo dando um direito, escolher a opção Ashampoo Magical Security. Aqui eu tenho todas as opções que o programa me dá em português, é um programa bem simples de usar. Por exemplo, eu posso escolher codificar. Cliquei em codificar, ele me pede uma chave. Vou digitar aqui uma chave fraca mesmo, é só para teste, vou dar um OK. Ele pede para mim confirmar a senha. É muito importante que eu não esqueça a senha, senão eu não vou conseguir abrir o arquivo de novo. E o arquivo foi codificado. Nota que se eu mandar abrir o arquivo agora, eu vou ver uma série de código estranho e não vou conseguir descriptografar o arquivo. Eu preciso de dar um direito nele, Ashampoo Magical Security, decodificar. E ele simplesmente voltou ao normal. É lógico, como está na minha máquina, o programa já tinha guardado a senha. Eu também posso criptografar a informação e transformar essa informação ao mesmo tempo em um executável. Por exemplo, o vídeo, criptografia YouTube, vou dar um direito, Ashampoo Magical Security, codificar como exe. Ele já vai me dar o nome do arquivo, criptografia YouTube FLVX, ok. Pediu a chave, vou digitar a chave, vou confirmar a chave, vou dar um OK.
e ele vai criptografar o arquivo e transformar num executável. Muito útil esse tipo de criptografia para você estar enviando esse arquivo por e-mail ou guardando esse arquivo em CDs, DVDs, porque você não precisa ter o programa instalado na máquina para voltar o arquivo. Simplesmente clicou 2 vezes, digitou a sua senha, ele vai automaticamente descriptografar o arquivo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na pasta coisas, só para mim jogar ele em outro lugar. Vou dar um OK. Ele está descriptografando o arquivo e jogando na pasta coisas aqui, ó. Eu vou ter o vídeo lá aqui na pasta. Tudo bem? Além disso, o programa ainda conta com algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, eu posso dar um direito aqui a Shampoo Magic Security limpar. Essa opção limpar é um apagar definitivo. Ao contrário, quando as pessoas pensam que você dá um Shift Delete ou deleta e limpa da lixeira, o arquivo foi apagado definitivamente. Isso não é verdade. É possível para um hacker com alguns programas específicos recuperar um dado que foi apagado. E com a Shampoo eu faço um apagar definitivo, um apagar físico, tornando quase impossível a recuperação da informação por um hacker ou uma pessoa mal intencionada. Vou dar um limpar, sim, e ele vai apagar o arquivo definitivamente. Muito interessante. O programa também possibilita umas ações interessantes, por exemplo, pegar uma pasta inteira, vamos dar uma olhada aqui, ó, a pasta do imposto de renda, pode ser a pasta da Everson's Day, por exemplo. Eu posso pegar a pasta, dar um direito a Shampoo Magic Security e eu posso codificar a pasta, que é criptografar, e comprimir ao mesmo tempo. Olha que opção legal. Comprimir e codificar. Cliquei. Ele já compacta e já criptografa todos os arquivos no interior da pasta. E eu posso voltar essa pasta de uma maneira bem simples. Direito. A Shampoo Magic Security. Decodificar e descomprimir. Ele automaticamente vai decodificar e descomprimir todos os arquivos na pasta. Nota que eles já voltaram a ficar legíveis. Um programa bem interessante, o Shampoo Magic Security. Ele tem todas essas opções que a gente vê dentro do menuzinho aqui de uma maneira bem simples, em português, codificar como exe, codificar e gravar em CD ou DVD, codificar em executável para o CD ou DVD. Tudo muito simples, simplesmente com o botão direito do mouse você pode trocar a senha, pode apagar o arquivo definitivamente ou codificar de várias maneiras, com vários tipos de envio. É um produto que você acha na internet uma versão shareware. No baixo aqui você pode encontrar um software, criptografe seus dados particulares no disco rígido, CD ou DVD. E o produto custa aproximadamente $30 no site do próprio fabricante. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora no TrueCrypt, um programa interessante. Antes vamos dar uma olhada na teoria desse programa. Ele é um programa um pouco mais complexo que o Magic Security, mas é um programa bem interessante em freeware. A primeira coisa que a gente vai pensar nele é na criptografia, chave de até 544 bits e a possibilidade de estar fazendo 3 chaves de 256 bits, chegando a um total de 768 bits de criptografia. Uma criptografia muito forte. E combinando métodos diferentes. A gente já vai estudar isso com ênfase daqui a pouquinho. Eu posso com o TrueCrypt fazer disco virtual criptografado. Eu posso montar um disco virtual, a gente vai ver isso na prática. Eu posso criptografar um pendrive inteiro, um HD externo. Ou posso criptografar até mesmo a partição onde meu Windows está instalado. A criptografia é automática em tempo real e transparente. Ou seja, o administrador, o técnico, vai ter um trabalhinho para montar para o usuário. A gente vai aprender a fazer isso. E para o usuário isso é transparente. Ele vai salvar num driver, vai salvar no HD, vai salvar numa partição, vai salvar no pendrive, vai salvar num HD virtual, um disco virtual. E ele vai automaticamente criptografar essa informação. E ele traz um item interessante para a segurança, que é o que a gente chama de negativa plausível. Eu posso colocar 2 senhas, uma senha que libera tudo e uma senha que libera uma parte das informações. Se um inimigo, uma pessoa me forçar a descriptografar, eu posso colocar uma senha que libera apenas a parte que me interessa da informação, enganando com isso a pessoa que está me coagindo. E é um software freeware que você pode baixar na internet, totalmente livre e gratuito. O método de 3 chaves funciona assim: eu tenho um arquivo original número 1, eu vou criptografar esse arquivo usando o método A, de 256 bits, gerando um arquivo 2. Então, o arquivo 2, com o método A com a chave tal,
vai me voltar o arquivo 1. Mas eu vou criptografar novamente o resultado 2, usando um método B com uma chave de 256 bits, gerando um arquivo 3. Novamente eu vou criptografar o arquivo 3 usando um método C de 256 bits. Se eu somar todas as chaves que foram usadas no processo, eu tenho 768 bits de criptografia gerando um arquivo 4. Isso é muito útil, porque se um hacker tentar quebrar, vamos imaginar que ele consiga descobrir que o 4 foi criptografado usando o C e consiga quebrar a chave, ou por força bruta, um ataque de dicionário. Ele vai chegar a um arquivo 3, que continua sendo um arquivo criptografado. Na cabeça do hacker, ele vai ver aquilo tudo embaralhado e falar, não consegui descriptografar. E vai continuar tentando quebrar o arquivo 4 com o método C usando a chave. Ele já passou pela chave. Para um hacker conseguir quebrar isso aqui, ele teria que quebrar o 4 usando o C, depois quebrar o 3 usando o B, depois quebrar o 2 usando o A para chegar no arquivo original. Ou seja, um trabalho muito grande que pode levar muitos anos numa máquina poderosa, uma coisa muito difícil de acontecer. Então o método de 3 chaves, a gente vai ver isso na prática já já. O importantíssimo, não esqueça a sua chave. Qualquer software de criptografia, o mais importante, não esqueça a tua chave. Vamos dar uma olhada na prática, como é que funciona o TrueCrypt. É um programa bem simples, eu vou clicar 2 vezes no programa, ele me traz uma tela, e eu vou criar um arquivo, eu vou criar um volume. Então, create volume, ele me traz um assistente, eu vou escolher para criar um container criptografado, tudo bem, isso que eu quero fazer mesmo. Eu posso criar uma partição, um drive, um pendrive, uma partição nesse item do meio, e no último item a partição que tem o sistema operacional. Vou escolher aqui um disco virtual, um container. Vou dar um next. Eu posso escolher standard, o padrão, ou um drive escondido. Vou escolher um standard mesmo, padrão, next. Ele mandou selecionar um arquivo. Vou criar um arquivo aqui que vai ser o meu arquivo. Eu vou jogar isso no meu driver H, que é um HD USB meu. Aqui. E vou criar um arquivo, vou chamar esse arquivo de leandro.avi. Qualquer pessoa que olhasse o arquivo leandro.avi pensaria que na verdade é um vídeo. E esse leandro.avi vai ser o meu HD virtual criptografado. Vou dar um salvar. Está aqui. Vou dar um next. Vou escolher um método de criptografia. Nota, eu tenho um AES, Serpente, TwoFish, um método duplo, AES, depois o TwoFish, um método triplo, o AES, o TwoFish, o Serpent na sequência, ou um método duplo, Serpente AES, ou de novo um método triplo, Serpente, TwoFish AES e o TwoFish Serpente. Nota, cada vez menor o método de criptografia, mais velocidade eu vou ter, apenas um, ou eu posso escolher até 3 métodos. Mas como assim? Cada vez maior a quantidade de métodos, mais demorado vai ser. O programa me dá uma ideia do desempenho. Se eu venho aqui em Benchmark, que seria teste de desempenho, selecionar o tamanho de um arquivo aqui e clicar em Benchmark, ele vai fazer um teste na minha máquina para descobrir quanto tempo demora para criptografar e descriptografar com cada um dos métodos que ele tem. Por exemplo, com o AES, eu teria 82,6 megabytes por segundo para criptografar e 90,8 megabytes por segundo para descriptografar. Se eu usar um método triplo, por exemplo, o AES, TwoFish e Serpente, eu vou criptografar com 22,2, ou seja, bem mais lento que o método só, e vou descriptografar com 19,7 megabytes por segundo. Eu vou escolher aqui o método triplo interessante, o AES, TwoFish e o Serpente. Eu posso escolher também o mecanismo de junção. Eu tenho 3 métodos para estar fazendo o hash do arquivo, está juntando essa informação. É lógico que olha como é difícil para um hacker quebrar usando esse programa. Além de descobrir a sequência, a chave, também tem que descobrir o método que eu usei para juntar. Quer dizer, estou dificultando muito a vida de um hacker. Vou dar um avançar, vou escolher o tamanho do meu HD, eu vou criar um HDzinho de teste aqui de 100 megas, só para a gente poder fazer o teste. Vou dar um avançar, vou colocar a chave, vou usar uma chave aqui extremamente simples no programa, é só para teste. Vou dar um avançar. Sim. Vou escolher o método de formatação que eu vou usar, NTFS ou FAT, vou escolher NTFS. Eu posso escolher até o tamanho do cluster, vou usar o padrão, formate. Ele está formatando esse HD virtual. Opa, terminou. Vou dar um exit. Uma vez criado o volume, eu vou selecionar um arquivo aqui, ó, Select File. Vou pegar ele lá no meu computador. Qualquer pessoa que olhasse esse arquivo aqui ia achar que Leandro AVI é um vídeo, mas na verdade não é. É o meu HD
criptografado usando aquele método, vou dar um abrir, ele está aqui, e agora eu vou mapear ele numa letra. Eu vou escolher aqui qualquer letra, por exemplo, a letra L, e vou vir aqui, Mount. Ele perguntou a senha, eu vou digitar a senha do arquivo, e ele montou Leandro.avi, que é aquele container criptografado que eu criei usando esse método, do tipo normal, com esse tamanho, dentro de uma unidade L. Olha que bacana. Eu vou dar um sair aqui. O programa fica minimizado aqui junto ao relógio. Olha como para o usuário é transparente. Depois de um técnico ter feito esse procedimento, o usuário simplesmente pega uma informação. Por exemplo, ele quer pegar essa informação aqui, backup Leandro Ramos aqui, ele vai copiar a informação e ele vai salvar essa informação em algum lugar. Eu vou entrar aqui no meu computador. Olha lá, eu tenho um driver novo, driver L, de 90.2 megas, que é um driver criptografado. Tudo que eu salvo aqui dentro, eu jogo aqui dentro, por exemplo, vou jogar mais um arquivo, automaticamente está criptografado, jogado nesse container. Por exemplo, eu tenho uma informação importante aqui em coisas. Olha aqui, vamos dar uma olhada. Não está em coisas, deve estar em Leandro Ramos. Eu tenho, por exemplo, os meus comprovantes bancários. Poxa, isso aqui é uma informação que eu não quero que um hacker tenha acesso. Então eu vou copiar essa informação e vou guardar, vou salvar essa informação dentro do meu drive virtual L, que na verdade é um disco criptografado. Olha aí, eu tenho um monte de informações de pagamento de PVA, DPVAT, pagamento da minha casa, comprovante de empréstimo. Vou deixar tudo guardado dentro do meu drive virtual L, que na verdade é um drive criptografado. Se eu não quiser mais usar o driver, eu posso simplesmente desmontar o driver, chamar um TrueCrypt, clicar aqui e desmontar o volume. Uma vez desmontado, para a pessoa conseguir ter acesso à informação, ela tem que ter o TrueCrypt, ela tem que conhecer a chave e ela tem que ter o arquivo. Se um hacker simplesmente abrir o computador, ele vai achar lá um arquivo leandro.avi, que é um arquivo que não vai abrir, não vai mostrar nada, e ele não vai conseguir pegar a informação, está toda guardada aqui dentro. Então vocês acabaram de ver o TrueCrypt, um programa legal. Ele não faz só disco virtual, ele também criptografa um pendrive inteiro, criptografa uma partição inteira, até a partição do Windows, mas isso é bem simples de fazer naquele menuzinho que vocês viram. Para estar encerrando essa aula. Bom, vamos lá. Eu sou Leandro Ramos e estou aí compartilhando conhecimento em mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é criptografia. Antes da gente estar vendo na prática aí dois programas totalmente novos, o Ashampoo Medical Security e o TrueCrypt, vamos dar uma olhada no videozinho aí que fala um pouco sobre o assunto. O início da história recente da humanidade traz consigo